Boa noite. Estamos aqui para uma mesa muito especial, preparada aqui pelo Projeto Amor, onde nós estamos recebendo aqui amigos aqui do Conselho do Projeto Amor, outras pessoas, né? Estamos transmitindo também pelo YouTube. E nós vamos estar conversando nessa mesa sobre transtornos alimentares. Vamos estar falando bastante sobre as questões familiares, que estão envoltas aí nos transtornos alimentares. Estamos aqui com a presença da Paula Ribeiro, que é nutricionista, vai estar, a partir da sua visão, da sua área, da sua experiência, contribuindo conosco. A doutora Ana Cláudia, que é psicóloga e professora, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também tem contribuído muito aqui com o Projeto Amor, né? O doutor Pedro Onari, que é médico psiquiatra, né? E também cooperou com a gente aqui, já tem participado aqui com a gente, e é um privilégio estar recebendo todos eles. Eu sou da área de psicologia também, e também membro aí do Conselho do Projeto Amor. Como que surgiu o Projeto Amor? Algumas mulheres começaram a se reunir para uma meditação de espiritualidade, né, um estudo bíblico, e essas mulheres foram sendo influenciadas por essa perspectiva cristã de fé e sentindo, né, um impulso, desafio, né, sentindo esse impulsionamento para se comprometer, se responsabilizar, né? Primeiramente, ali foi com a violência contra a mulher intrafamiliar, né, que está aumentando nesse momento, está sendo um fato que tem crescido dentro das famílias, e à medida que nós começamos a trabalhar esse tema, à medida que essas mulheres começaram a se alimentar desse conhecimento, né, elas foram ali convidando alguns homens também para estarem fazendo parte desse conselho, estarem pensando o que poderia ser feito em prol dessa condição, dessa situação, né, que as mulheres no Brasil estão vivendo, situação de muitas mulheres em condição de violência. Então, com isso, essa discussão foi se ampliando à medida que ela foi sendo apresentada, discutida, né? E agora o Projeto Amor tem trabalhado a violência no âmbito familiar, né, completo, aí, com os homens, as mulheres, as crianças, né, independente do formato da família, né? Toda família precisa ser protegida, precisa ser guardada, a promoção da saúde familiar. Então, a gente tem feito isso enquanto Projeto Amor. Nós temos promovido a saúde familiar, falando sobre as dinâmicas familiares, as questões do cuidado familiar, do cuidado da criança, né, das relações de casais e todos os assuntos, né, vinculados à saúde dessas relações e à proteção da família. Então, nós já contamos aqui com vários desses profissionais, né, e de várias áreas, desde a área da justiça, da medicina, da psicologia e várias outras, para discutir uma diversidade de temas. E qual tem sido o nosso propósito, né? Nosso propósito tem sido gerar conteúdo, promover discussão, né? Levar conhecimento a vários representantes e agentes sociais para que essas informações, esse conhecimento possa estar balizando esses agentes, né, que possam estar cooperando com a saúde da família. Então, tem sido um privilégio estar cooperando aqui com o Projeto Amor, e hoje nós queremos falar dessa temática aí, dos transtornos alimentares. Então, eu gostaria de começar aqui fazendo uma pequena explanação sobre a questão da alimentação, né? É muito interessante a gente perceber que a alimentação ela tem um foco muito importante no ideal, né, das pessoas, das culturas, na espiritualidade, inclusive, né? A gente vê lá, por exemplo, na cena bíblica de Adão e Eva, a gente tem um alimento, né, como o inspirador, né, de escolhas e decisões. Interessante, porque pegando essa figura, a gente vê que foi despertada naquela relação uma carência.
Então, aquela fome por aquele alimento, né, foi despertada por uma carência, uma necessidade. E a gente aprendeu aí pela psicanálise, né, que a questão da oralidade fala muito da relação, da conexão criança-mãe, né, a importância da oralidade no desenvolvimento infantil. E o quanto, às vezes, essa carência de algo ou alguém, né, dessa carência afetiva, pode estar afetando as pessoas na sua questão alimentar, né, e isso tem tudo a ver com aspectos mais profundos aí no ser humano. E nós temos, então, uma diversidade aí de pensadores, de áreas, discutindo sobre a alimentação. Hoje, aqui com uma psicóloga, uma psicanalista e um psiquiatra, né, discutindo esse assunto. Então, gostaria de abrir aqui com a doutora Ana Cláudia para ela fazer uma explanação inicial aí para a gente. O áudio, doutora, o áudio. Agora vai. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer novamente o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui, com todos que fazem parte do Projeto Amor e que, de alguma forma, participam, têm apoiado, né, esse projeto maravilhoso, né, com impacto social já bem visível. É um tema interessante, né, que vocês estão trazendo hoje para reflexão. Eu vou fazer um recorte, né, de alguma discussão que a gente tem feito sobre a teoria do apego. A gente pode entender os transtornos alimentares como respostas comportamentais, né, ou sequenciais associadas ao ato de alimentar-se, também às maneiras, né, e aos modos que a gente tem de se alimentar e aos padrões rítmicos, né, que a gente vai adquirindo na questão da alimentação. E os transtornos normalmente estariam associados aos padrões anormais, né, de comportamento relacionado a todas essas práticas. E também aos padrões anormais relacionados a controle de peso, né, ou mesmo também as percepções alteradas sobre o peso e também sobre o corpo. E é importante a gente falar isso, certamente a gente vai daqui a pouquinho falar mais sobre isso, porque quando a gente pensa, né, estuda sobre os transtornos alimentares na atualidade, a gente entende que é difícil o tratamento porque a sua etiologia é multifatorial, né? Ela envolve questões relacionadas aos aspectos culturais, sociais, aos aspectos genéticos e aos aspectos também psicológicos. Quando a gente pensa nos aspectos sociais, eu queria trazer um dado relevante, né? Nos últimos 20 anos, as pesquisas mostram que a incidência, né, de transtornos alimentares, eles aumentaram praticamente, eles dobraram, né, o número de incidência de transtorno alimentar na adolescência nos últimos 20 anos. Então, assim, esse é o dado importante e a gente começa a pensar por que isso está acontecendo, né? Por que os adolescentes e as crianças têm sofrido, né, com a incidência, com o aumento de prevalência e incidência desse transtorno. É claro que a gente pode pensar que, por exemplo, um dos fatores de risco para o aumento, né, da incidência e prevalência dos transtornos alimentares é também o aumento da incidência e prevalência de transtornos como a depressão e a ansiedade, que tem aumentado vertiginosamente nos últimos anos. Então, isso muito nos preocupa, né? O quanto crianças e adolescentes hoje têm sofrido cada vez mais com doenças que outrora eram só de adulto. E aí eu só queria trazer para reflexão e debate aqui, né, dos profissionais convidados, é que dentre os vários fatores de risco, né, que a gente pode destacar nesse aumento, né, da incidência e prevalência dos transtornos alimentares, as pesquisas elas afirmam que existem dois que são muito relevantes. Um deles é o papel da mídia, né, e da comunicação social, que tem tido um efeito muito determinante na formação de paradigmas e crenças relacionados aí ao desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes, e também a estruturação e a mudança, né, da estrutura no ambiente familiar que o mundo pós-moderno teve, com toda a mudança de paradigma, de papéis entre homem, mulher, criança, né, o foco na individualização
e principalmente a projeção hoje que o mercado e o Estado têm no compartilhamento da educação de criança e adolescente. Na sociedade contemporânea, todo nós vivemos isso, né? A mulher ela teve que se deslocar bastante desse papel da maternagem ou da maternidade, e os cuidadores, né? E aqui eu estou falando de pai e mãe, eles tiveram que compartilhar a educação dos filhos com o Estado e o mercado. E aí vem as pressões, né? Pressão de consumo, né? Esse culto, né? Que a sociedade, a mídia, né? Faz para a questão do corpo ideal, da magreza, né? Esse padrão estético de beleza. Então, isso gera uma preocupação exacerbada, né? Com a forma, como é que as pessoas vão se apresentar. E tem uns estudos interessantes também, que eles mostram uma relação dessa questão da magreza, por exemplo, em adolescentes, com a busca da felicidade. Teve um estudo muito interessante, um levantamento que foi feito pela Secretaria de São Paulo em 2014, um estudo com uma amostra bastante relevante, e eles mostraram que 46% das meninas entrevistadas entre 10 e 24 anos de idade, por exemplo, elas associavam magreza à felicidade. Então, é a ideia de que para que eu seja feliz, eu preciso ser magra. E a outra coisa, né, que eu acho que esse mundo hiperdigitalizado, esse mundo da comunicação, né, traz, é um apelo à questão da magreza, né, desse corpo ideal, desse corpo perfeito, né, e para elas serem aceitas precisam entrar nesse padrão. Esse mesmo estudo também trouxe um número interessante, em 2014, ele mostra que 77% dessas jovens entrevistadas, elas tinham aí propensão a desenvolver transtornos alimentares. Então, isso muito nos preocupa, né? Hoje existe uma série de produção de filmes e documentários mostrando sobre isso, como esse mundo hiper conectado, né? Que os jovens hoje, as crianças e adolescentes estão inseridos, o quanto isso tem trazido, né, de malefícios na constituição das crianças. O outro fator, então, além desse, do midiático, é a questão do padrão familiar. Então, tem muitos estudos mostrando uma correlação, né, entre, por exemplo, vários estudos, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, mostram, por exemplo, que o padrão individualizado de se alimentar, né? Então, as pessoas comerem em horários diferentes, não terem um horário padrão, as famílias abriram mão dessa rotina, né, de sentar-se à mesa, de comer nos mesmos horários. Então, isso é um fator que a gente chama de fator de correlação positiva com o aumento de transtornos alimentares. Então, o hábito de jantar com a família, né, na maioria dos dias, ele se associa negativamente ao aumento de transtornos alimentares. Então, assim, é um ato simples, né? Que a gente, no final, acho que a gente vai poder falar um pouquinho, né, sobre quais são, então, aí as orientações, quais são os hábitos, né, quais são os padrões de comportamento que a gente poderia voltar a estimular em família, na sociedade, para que a gente possa construir uma sociedade mais saudável. Tem outros fatores de risco também interessantes, né? Um dos transtornos alimentares e que eu atuo na clínica, então, na minha clínica com jovens, por exemplo, eu já me deparei com transtornos, por exemplo, como a compulsão alimentar, né? Os dois transtornos mais clássicos seriam a bulimia, a anorexia, mas a compulsão alimentar, para quem faz a clínica em psicologia com jovens e adolescentes, alguma vez já se deparou com casos clínicos relacionados a esse transtorno. E um fator de risco que a gente observa que é muito comum, né, e muito associado ao desenvolvimento da compulsão alimentar é o estresse. E a gente tem discutido aqui em outras lives, né, como em 2019 a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório confirmando o Brasil como o segundo país mais estressado do mundo. Então, de certa forma, assim, as nossas relações, né, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, de alguma forma, ela está contribuindo para o desenvolvimento de transtornos, vários, né? E aqui a gente está falando especificamente dos transtornos alimentares. É muito comum você observar crianças e adolescentes, por exemplo, com alteração de humor, fazendo uso exagerado de alimentação,
para poder servir como uma estratégia compensatória para a desregulação do humor. E, então, como é que a gente pode atuar, né, para ajudar essa criança e esse adolescente a criar estratégias de coping que sejam mais saudáveis, que não a se alimentar de forma exacerbada, de forma compulsiva, né, em horários errados. E aí isso me chama muita atenção, porque, de novo, a gente cai naquela velha história, né? Nós somos uma sociedade desregulada emocionalmente, e essa desregulação ela tem propiciado o aumento de comportamentos disfuncionais. Aqui a gente está falando de um comportamento disfuncional relacionado ao padrão alimentar, mas existem outros também. Então, a gente vai discutir, eu penso que, de novo, uma das saídas é o trabalho de prevenção relacionado à questão do atendimento das necessidades emocionais básicas de crianças e adolescentes, né? Eu acredito muito forte nisso como uma das chaves, né, de prevenção para a gente construir aí uma sociedade a médio e longo prazo de forma mais equilibrada. Muito bom, privilégio ouvir a senhora explanando aí, sempre instigador, né? Agora eu queria contar aqui com a Paula Ribeiro, que também é nutricionista e está aqui nos apoiando. Paula, a gente vai estar focando aí nessa primeira idade, né? Nessa infância aí, e eu gostaria que você pudesse explanar para nós, a partir do que você conhece, o que pode ser gerador desses processos alimentares, ou como você vê essas questões, esses transtornos, com a sua experiência. Queria que você compartilhasse algo conosco nesse sentido. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu não sou uma pessoa assim que trabalha com transtorno alimentar, então minha ênfase aqui com vocês não vai ser sobre o tratamento em si, porque eu tive pouquíssimos casos durante a minha experiência, né, clínica. Eu sou formada há 20 anos, mas eu acho que eu posso contribuir bastante com relação a observar comportamentos, como a doutora Ana Cláudia já citou, que podem desencadear esses transtornos. Então, eu trabalho já há alguns anos com educação alimentar familiar. Então, eu vou até a casa dos meus clientes e eles sempre me contratam para melhorar a qualidade da alimentação. Então, trazer mais nutrientes para a mesa, fazer com que as pessoas se alimentem melhor. E esse realmente é um dos pilares do meu trabalho. Porém, o que é muito comum na minha prática é começar a identificar comportamentos completamente errados, comportamentos alimentares. Então, antes de mudar a característica do alimento que vai para a mesa, como as pessoas querem, a princípio, que aconteça, eu trato primeiro a questão do comportamento. Então, a Ana Cláudia até citou aí, um dos comportamentos muito comuns que a gente vê hoje é o fato das famílias não sentarem mais à mesa para se alimentarem, né? Então, eles fazem, no máximo, uma refeição juntos. Aqui em Goiânia é muito comum que as pessoas ainda almocem juntos, né? Em grandes centros, a gente percebe que a principal refeição em família, se é que ela vai acontecer, é o jantar. Mas aqui em Goiânia, pelo menos o almoço as pessoas ainda fazem juntos, mas não é comum na vida dos adolescentes, né? A gente percebe que os adolescentes hoje, pelo menos 3, 4 vezes na semana, já ficam nos cursinhos, né? Então, comem em shoppings. Então, essa questão do alimentar-se à mesa em família é um dos grandes erros de comportamento alimentar. Por quê? O que isso pode gerar, né? A gente sabe que o ato de se sentar à mesa para comer é algo sagrado, né, gente? A gente tem isso como uma diretriz aí de compartilhar bons momentos, momento de uma boa conversa, de compartilhar alimentos, de falar sobre aquilo, naquele momento de mais tranquilidade. Normalmente é um momento que a família se reúne, e aí, quando isso acontece, que são raras as exceções, hoje em dia, o que eu percebo?
são as pessoas discutindo à mesa, falando de problema, com televisão ligado, e isso gera mais ansiedade. Se não é a TV ligada, é o celular ao lado. Então, esse fato do sentar-se à mesa e essa refeição ser tumultuada, isso também gera muito desconforto. E como a Ana Cláudia não falou, eu vou começar a falar um pouquinho, depois eu vou voltar nessa questão dos comportamentos, que existem outros comportamentos extremamente errados, mas, por exemplo, vamos primeiro identificar aí os 3 principais transtornos alimentares, né? Então, a gente tem a anorexia nervosa, que é o fato é mais comum em meninas, adolescentes, prevalência maior, e a anorexia nervosa, normalmente ela é acometida pela interrupção do ato de comer, então a pessoa não quer mais se alimentar por conta de um culto à magreza, né? E aí tem muita influência aí também de redes sociais, mas tem outros fatores também. E então é um transtorno onde a pessoa ela para de se alimentar porque ela se acha gorda, apesar de estar com peso normal, eutrófico. Aí a gente tem a bulimia, que é um transtorno onde existe inicialmente uma compulsão alimentar, e aí, depois que vem essa compulsão, vem sempre uma purgação. Então, ou uso de diuréticos, ou a atividade física excessiva para compensar aquela ingestão alimentar abusiva, ou o ato de vomitar. Então, esse transtorno, ele também é seríssimo, é muito comum também em meninas, a prevalência é maior, mas hoje a gente tem uma estatística aí, está muito comum em meninos, principalmente meninos que têm frequentado a academia, e aí o uso de diuréticos, está bem comum a bulimia em meninos. E, por fim, e talvez o mais comum deles, que a gente não pode deixar de falar, a Cláudia já citou, é a compulsão alimentar. Então, eu tenho estudado e lido, porque muitos pacientes me procuram para perda de peso, e a maioria tem essa queixa de episódios de compulsão. É importante a gente diferenciar a compulsão alimentar como um transtorno e a compulsão alimentar como algo assim esporádico e consciente. Porque quando a gente fala de transtorno, a gente já está falando de algo talvez até inconsciente, a pessoa não tem ainda a consciência que aquilo é uma doença e que pode levar, inclusive, à morte. Então, a anorexia nervosa, por exemplo, ela pode levar à morte. É muito sério. Então, a compulsão alimentar, ela está muito ligada à origem desses transtornos, tanto a anorexia quanto a bulimia, quanto uma compulsão mais severa. E aí eu vou voltar lá nos comportamentos alimentares, que é algo que eu observo muito na minha prática clínica. Normalmente, quem me contrata são as mães, né? Quer dizer, a mulher da família, a dona da casa. E aí ela sempre quer emagrecer, melhorar a alimentação dos filhos. E aí esse discurso de perder peso, de me passa um cardápio mais enxuto, em torno do ambiente familiar, onde tem a presença de crianças, muitas vezes meninas, ou crianças evoluindo aí já para a adolescência, isso é extremamente negativo. E é uma das coisas que eu sempre trago como alerta. Então, assim, está me contratando para melhorar a qualidade alimentar familiar, mas o objetivo é perda de peso. Então, a realidade que eu vejo são famílias que querem impor uma restrição alimentar durante a semana em casa, com um cardápio mais restrito, saudável, claro, mas sempre pensando na questão calórica, e no final de semana acaba liberando essa alimentação. Então, a gente tem aí 2 extremos principalmente, eu estou falando de mães, porque os pais, ou os homens, eles estão muito pouco presentes, né, nesse contexto, né? Então, assim, pelo menos na realidade que eu vivo, a mãe que está mais presente, ela está muito preocupada com a questão da perda de peso. Ela quer trazer mais saúde para a mesa, com alimentação mais saudável, mas o discurso sempre prevalece. Eu quero perder uns quilinhos. Isso a gente tem que tomar muito cuidado.
esse discurso tem que mudar, né? Quando a gente pensa numa alimentação saudável, equilibrada, e a gente quer uma harmonia dentro desse lar, para evitar futuros aí, complicações, até a desenvolver distúrbios alimentares nessas crianças, nesses adolescentes, esse discurso de que eu preciso emagrecer remete para a mente da criança e do adolescente algo muito negativo com relação à alimentação. Então, eu costumo orientar da seguinte forma: a alimentação, ela é inegociável, ela é vida, é ela que nos traz energia para a gente levantar da cama. Ter apetite é muito bom, porque quem não tem apetite são pessoas doentes. Então, a gente precisa louvar esse apetite diariamente, né? E aí, trazer para a consciência que a alimentação, ela nutre as nossas células. Não é a alimentação que vai determinar um padrão estético de beleza. Porque a alimentação é vida. Se você fica 3 dias sem se alimentar, você não tem energia para levantar da cama. Então, a alimentação é algo inegociável. E aí, se a gente pensar que desde pequeno, muitos pais cometem o erro de negociar com a comida, a gente percebe que existe um problema muito lá na primeira infância. Se você comer tudo, você pode jogar videogame. Ou, se você comer a salada, você pode brincar com seus amigos. Ou seja, traz sempre à tona que a alimentação é algo obrigatório, que está no subconsciente, que é algo que precisa fazer em troca de alguma coisa. Então, a Ana Cláudia até citou aí a questão que é muito comum as crianças, os adolescentes associarem, e hoje a internet ela influencia demais nesse padrão estético, de que para ser feliz eu preciso ser magra. Já que na minha casa comer sempre foi um ato de obrigação e de barganha, então tá tudo certo. Se eu não comer, tá tudo certo. E aí que mora o perigo, né? Aí a gente vê aí adolescentes, principalmente as meninas, se privando de nutrir suas células num período em que os hormônios estão totalmente em ascensão, ou seja, eu preciso me alimentar bem para eu poder produzir esses hormônios de maneira adequada, para ter uma menstruação, enfim, uma fase de desenvolvimento dentro da normalidade. E o que a gente vê hoje são meninas antecipando, ou seja, uma menstruação muito precoce, e muitas vezes a alimentação interfere muito nessa menstruação precoce. Então, assim, é uma cadeia de eventos aí que pode sim desencadear. E aí eu vou falar um pouquinho mais ainda dos comportamentos alimentares. Então, eu falei da questão das discussões em torno da mesa. Então, esse momento tem que ser um momento de muita paz, de muita tranquilidade, né? As pessoas precisam mastigar melhor a comida, porque o fato do estresse e da ansiedade tem levado as pessoas a comerem em 5 minutos. Né? Então, isso é uma coisa que precisa mudar. A questão da intolerância, as intolerâncias alimentares, é um ponto que eu também queria chamar a atenção, porque eu já tive alguns casos de crianças, desde o desmame, apresentarem intolerância à lactose. Hoje em dia está muito comum. E agora, mais comum ainda, a intolerância à frutose. E as mães ficam enlouquecidas, porque aí a alimentação fica extremamente restrita, a criança tem uma série de sintomas, e aí, o que acontece dentro desse ambiente? Que é onde a gente precisa cuidar dessa questão. A mãe começa a colocar muitos obstáculos com relação à alimentação. Vai numa festa infantil, proíbe a criança de comer tudo. Então, não pode de jeito nenhum comer, porque você é intolerante. Isso vai gerando comportamentos muito negativos, mais uma vez, com relação ao alimento. Então, são aspectos que a gente tem que observar, porque
as intolerâncias e as sensibilidades, elas estão muito comuns hoje em dia. Como agir, então? Conversando, explicando. Vai existir uma restrição? Vai, mas hoje em dia a gente tem outros recursos. A gente, por exemplo, quando a gente fala de intolerância à lactose, a gente tem recursos como, por exemplo, as enzimas, a enzima lactase. Se a criança tomar uma enzima antes de ir para o aniversário, não tem problema se ela comer. Então, a gente tem hoje em dia ferramentas que pode nos ajudar a não deixar que isso seja, no futuro, algo negativo para a criança. Porque ela se privou tanto na infância, na primeira infância, foi tudo tão traumático, porque a gente acha que o trauma, às vezes, do fato dela não poder comer um brigadeiro no aniversário é um trauma, mas isso não é trauma, a criança tem que saber lidar. Mas a gente não sabe qual que é o termômetro disso. Talvez para eles vai ser muito impactante. Né? Então, eu acho que os pais têm que olhar muito para essa questão de como lidar com as vertentes que aparecem aí durante esse processo, principalmente nessa primeira infância, né? Então, isso também é um fator importante que está relacionado com a atitude dos pais com relação a esse problema, no caso da intolerância e as sensibilidades nutricionais na primeira infância. E um outro ponto que eu queria colocar também, além dos comportamentos alimentares, e eu falei no começo que eu não gostaria de trazer aqui nenhuma diretriz de tratamento, porque realmente eu não sou autoridade para falar sobre isso, mas uma coisa que eu tenho visto, né, de pessoas próximas, eu conheço muitas pessoas hoje em dia que lidam com essas dificuldades dos transtornos, e aí compulsão alimentar, principalmente, né? É assim, gente, olhar para o filho, né? Olhar o aspecto da personalidade do filho. Esses transtornos, normalmente, eles são caracterizados por crianças e adolescentes, normalmente, que são muito determinados, crianças e adolescentes que têm baixa autoestima, crianças e adolescentes que querem ter controle da situação. E aí eles pegam esses transtornos alimentares como ferramenta de segurança mesmo, para falar, eu sou capaz de não comer um prato de comida na minha frente, coisa que as pessoas normais hoje em dia não estão conseguindo fazer. Então, a menina, por exemplo, anoréxica, ela acha que ela tem muito mérito em recusar um alimento que todo mundo gosta, por exemplo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na hora que os pais estão lidando com esses transtornos alimentares, é importante os pais saberem que dissociar o filho da doença, né? Porque uma criança ou um adolescente com transtorno alimentar, ele não tem muita consciência de tudo que está acontecendo, né? Eles sempre agem para ter uma segurança e domínio sobre aquela situação. Então, porque como o ato de se alimentar ele ocorre várias vezes ao dia, né? A adolescente, a pessoa com o transtorno alimentar usa disso como uma estratégia, assim, só pensa nisso o tempo inteiro. Então, acorda, já pensa no que vai comer, o que vai comer, e passa o dia pensando sobre isso. Então, assim, os pais que lidam com isso têm que saber diferenciar muito o filho da doença. E, muitas vezes, não existe muito essa dissociação, né? Os pais ficam muito perdidos com relação a como agir. Então, acho que é isso. Aí eu vou estar por aqui, quem quiser perguntar alguma coisa. Maravilha, doutora. Muito obrigado. E nós temos aqui também o doutor Pedro Onari. Doutor, explana um pouco para nós aí também da sua experiência, para a gente compartilhar nessa mesa aqui. O seu microfone. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer você, Rony, o Projeto Amor, por
estar aqui novamente com vocês e poder contribuir um pouco com a minha experiência. E, é claro, a Ana, a Paula já disseram com muita propriedade várias características desses transtornos alimentares. Bom, eu vou falar do ponto de vista muito mais do inconsciente do que do ponto de vista psiquiátrico. Na minha experiência no consultório, muito pouco nós precisamos literalmente pensar em grandes medicações psiquiátricas para esses transtornos. É claro, quando a pessoa evolui com uma grande desnutrição, com uma anorexia nervosa, uma bulimia, que são uma parte bastante grave desses transtornos alimentares, onde há necessidade de uma equipe multidisciplinar. Mas isso, para mim, está um pouco fora da curva, né? Claro, e aí vai para uma gravidade até de risco de morte, dessas pessoas que são modelos. Quando eu era adolescente, a Karen Carpenter, ela faleceu de anorexia nervosa, enfim, estava pesando 30 e poucos quilos, e chegou aquilo que nós chamamos do transtorno dismórfico corporal, uma distorção da imagem corporal, apesar de todos verem ela de uma maneira esquelética, e ela se vendo com o corpo ainda obeso. Ou seja, existe uma alteração da imagem corporal dessas pessoas. Mas eu não gostaria de entrar nesse sentido, até porque esses distúrbios não faz parte da população em geral. E, é claro, quando isso acontece, seguramente qualquer profissional que esteja lidando com isso vai encaminhar para um lugar adequado, com uma avaliação psiquiátrica, numa consulta multidisciplinar, como nós estamos vendo aqui. Eu gostaria de observar alguns aspectos, né, do ponto de vista do sofrimento mental, tanto de crianças quanto adolescentes, que talvez seja o tema de hoje, né, em relação à alimentação, né. Eu vou lembrar um pouco de Freud, né. O Freud, ele lembra que nosso inconsciente é movido pelos nossos instintos, ou pulsões, que é uma definição um pouco mais abrangente, daquilo que impulsiona a nossa boca, no sentido de comer compulsivamente, ou até nós travarmos a boca compulsivamente. Então, eu vou dar algum modelo que eu uso, particularmente quando eu atendo, né, e eu vejo que a grande maior parte das pessoas que procuram ajuda, elas estão muito mais levadas a buscar um método eficaz para o emagrecimento, lembrando que nos Estados Unidos, e eu não sei se isso acontece, porque eu não vi essas estatísticas, existe uma verdadeira epidemia de obesidade mórbida. No Brasil, copiando, então, esse modelo americano de alimentação, que já foi dito aqui, de fast food, alimentações em horários inadequados, o Brasil também estava caminhando por essa questão da compulsão alimentar, os consultórios aí dos endocrinologistas prescrevendo inúmeras fórmulas ou medicamentos para tirar o apetite, e normalmente essas pessoas fazem uso de algum medicamento. Aliás, existem cursos no Brasil aí onde os médicos estão pagando mais de R$3.000 por final de semana para aprender a aplicar injeções, medicamentos para essas pessoas emagrecerem. Então, acobertando aí, na verdade, talvez um aspecto que me chama muita atenção do ponto de vista dos transtornos alimentares, que é a obesidade, ou sobrepeso, e aí é o grande sucesso. Eu já fui cirurgião do aparelho digestivo, operei lá a segunda, a terceira e a quarta cirurgia bariátrica aqui no Brasil, a primeira cirurgia para obesidade mórbida via laparoscopia, enquanto eu era professor no Hospital das Clínicas, antes de vir para o ramo aqui da psiquiatria e da saúde mental. Então, feito isso, eu gostaria de falar muito mais sobre essa questão da compulsão. O que eu vejo, né, e é necessário, principalmente na criança, existe a fome de alimento e a fome afetiva. Da mesma forma que nós necessitamos de água, nós necessitamos do alimento, a criança também necessita de afeto como algo instintivo, faz parte. Assim como a gente vai crescendo na minha idade, na sua idade, a gente procura também a busca de Deus para completar essa nossa identidade. E a criança, é claro, no momento da amamentação desses bebês, não é somente o leite que está
Não é o alimento físico que está passando para o bebê, mas também o afeto, a maneira com que essa criança vai lidar com essa necessidade afetiva. E aí, é claro, quando essa criança começa a crescer e ele começa a sentir, então, essa disfunção, que nós estamos falando aqui em termos de violência familiar, pessoas que já vêm de uma família disfuncional e vai constituir outra família com um modelo já vindo e aplicando aquela cultura, aquilo que ele aprendeu no seu ambiente familiar de origem e vai passar isso. Então, a gente passa por um processo onde a criança começa a conviver com essa questão do adulto e, é claro, a maneira com que essa criança começa a chamar a atenção dos pais para não somente para o alimento físico, mas também para o alimento da alma, que é o carinho, que é o afeto, a necessidade de amor que essas crianças apresentam. Na minha experiência, quando eu tratava isso no posto de saúde, eu fazia, então, grupos de crianças que tinham certos transtornos, entre elas não comer adequadamente, e o que eu observei, enquanto a minha enfermeira, o grupo de psicólogos, fisioterapeutas, né, que é o grupo NASF, que existe aí na equipe da saúde da família, eles estavam trabalhando com as crianças, e naquele momento a gente observava que essas crianças, elas tinham, na verdade, uma grande necessidade de chamar a atenção dos pais. E uma maneira dessas crianças chamar a atenção dos pais é fazendo exatamente o contrário daquilo que os pais estavam impondo. Então, existiam alguns pais que ficavam extremamente preocupados com a alimentação da criança, mas eram pais extremamente agressivos, impositivos, não havia um ambiente favorável do ponto de vista afetivo, e quando nós identificarmos isso enquanto uma equipe multidisciplinar lá no posto de saúde, a orientação dos pais era exatamente como é que ele conseguiria dar a resposta adequada. Então, vamos lembrar aqui de um caso que chamou bastante atenção. Existe uma criança que não comia, então ela se recusava ao alimento. Quer dizer, alguma coisa dentro dela fazia com que inibisse o instinto da fome. Imagina a gente aqui, né? Eu sou meio gordinho, né? Então, imagine que dá vontade de comer de manhã, de tarde, de noite, e isso é uma coisa natural do ser humano, particularmente a gente fazia as principais refeições, mas que essa criança chegava ao ponto de inibir esse instinto natural. Alguma coisa era mais forte que esse instinto natural. E dentro dessa questão, essa criança simplesmente não tinha essa questão afetiva dentro da família, né? E é muito interessante, porque essa mesma criança, quando ia para a casa dos tios, ela não tinha necessidade, vamos colocar assim, de chamar a atenção desses tios. E é interessante como na casa dos parentes, na casa dos vizinhos, ela se alimentava de uma forma adequada, inclusive se alimentava melhor que outras pessoas, mas dentro daquela casa ela não conseguia ou não fazia a sua alimentação adequada. E, particularmente, ela comia doce, comia outras coisas que não era nada adequado. O que eu quero chamar nesse aspecto, né? A criança, desde o início, ela consegue inibir um dos instintos mais importantes, que é da fome, em prol de uma fome afetiva. E aí nós, ampliando esse conceito aí para os nossos adolescentes crescem dentro de famílias disfuncionalizadas, dentro de uma escola onde ela sai da família e vai para a sua educação formal ali no ensino fundamental e começa a sofrer bullying, ela começa a sofrer discriminação, ou porque é gordinha, ou porque é magrinha, e outras questões muito mais importantes, onde cada adolescente procura, então, se sobrepor a outros, né? Com seus modismos, com seus maneirismos, e que, é claro, aquelas pessoas que são muito mais sensíveis do ponto de vista psicológico, acabam, então, sucumbindo a este bullying. Então, tem vários casos aqui, né, de crianças que se recusavam a comer, ou, aliás, comiam absurdamente demais, né? E aí nós pegamos os extremos, né? E esses extremos estão ligados exatamente isso, é essa grande carência que Jesus nos ensina como adulto a preencher através da nossa identificação com uma outra coisa, não com uma sociedade, não com um pai, uma mãe, ou chamar a atenção de um pai e uma mãe. E é importante, aqui como cristão, lembrar de uma coisa, que durante a infância, o pai e a mãe servem de modelo pelas quais
esta criança está se inserindo no mundo natural, e, claro, nesse sentido, ela vai procurar chamar a atenção desses pais, né? Da mesma forma que essa criança na escola, ela também vai buscar chamar a atenção de uma coisa, né? Então, esse vazio existencial, ela nos acompanha desde o nosso nascimento e até ali a fase adulta, ali até 50, 60. Como é que cada um vai se estruturando dentro desse vazio existenciais, ora preenchendo isso com alimento. Então, podemos criar aqui um modelo que eu uso para acolher essas pessoas, o raciocínio que eu uso para atender esses clientes. Então, pessoas que estão comendo compulsivamente. Veja bem, um dos atos da compulsão, seja ela alimentar, compulsão por gastos, compulsão, seja ela por sexo. Aqui nós estamos, então, falando sobre Gálatas 5, no capítulo 5, versículo 19, que são as obras da carne. Então, como um homem natural, nós estamos sujeitos a preencher esse vazio existencial, seja com comida ou qualquer outra forma de compulsão. Veja bem, esses adolescentes ou crianças que têm esse vazio afetivo dentro de casa, como é que ela vai ter prazer? Então, veja bem, vem um pensamento obsessivo, né, que é angustiante. Veja bem, vamos pegar nós adultos aqui para nós criarmos um modelo. Se eu hoje estou angustiado porque peguei Covid, eu tenho algum parente meu que pegou Covid, ou perdi o emprego, ou seja, vem um pensamento obsessivo que a minha mente racionalmente não consegue lidar, o que que acontece? Me gera angústia, me gera um vazio no estômago, aquilo que fala de burburinho no estômago, me vem palpitação, me vem angústia, e isso me leva a ter sintomas físicos desse pensamento obsessivo. E todo pensamento obsessivo, que eu não sou capaz de lidar, me leva a um ato compulsivo. E esse ato compulsivo pode ser comer compulsivamente, pode ser gastar dinheiro compulsivamente, pode ser, enfim, qualquer ato compulsivo, e esse modelo é muito interessante, porque isso leva a um desgaste mental que nós podemos colocar aqui como psicastenia, ou seja, sintomas depressivos, né? Psicastenia, as é sem tenia força, sem força psíquica, sintomas depressivos. E o mais interessante, o que fecha esse ciclo de raciocínio são as ideias negativas que esse adolescente, que esse adulto faz de si mesmo. Por exemplo, as crianças chegam na escola, principalmente numa família disfuncionalizada, ela tem crenças negativas. Eu sou incapaz, eu sou burro, eu sou fraco. E isso leva essas pessoas a lançarem mão de um mecanismo compulsivo em direção à diminuição de angústia. Então, os mecanismos mentais que cada um leva para diminuir a angústia é muito interessante. Então, e aí que está, do ponto de vista espiritual, né? Cada um tem uma ideia negativa de si mesmo e que eu costumo usar isso como é uma brecha para o mundo espiritual. Negativo estar me cutucando. Então, aquela crença que eu sou burro. Então, qualquer atividade que eu pense em fazer, mas eu tenho uma crença que eu sou burro, eu sento para estudar, eu vou assaltar a geladeira. Então, isso leva a essa compulsão e uma epidemia, então, de obesidade. Maravilha, maravilha, doutor. Então, nós tivemos aqui uma aula maravilhosa, a pós-graduação aqui com 3 profissionais, fantástico. Eu queria abrir para perguntas. Queria desafiar vocês aqui que estão argumentando aqui, os profissionais, para a gente responder assim, de forma mais objetiva possível, para a gente conseguir responder mais perguntas, tá? Então, eu quero abrir aqui para você que está aqui na mesa, né? Se alguma pergunta chegar para o YouTube e alguém quiser colocar ela para mim no chat, tá bom? A gente pode fazer. Mas eu queria abrir aqui para vocês fazerem perguntas aqui para a doutora Ana Cláudia, né, para a doutora Paula Ribeiro e para o doutor Pedro Onari. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar aqui com a Regina. Regina, você pode começar essa série de perguntas aí? Boa noite a todos, eu já falei.
Bem, bom, eu já, assim, não tenho nenhuma dúvida quanto à infância, eu acho assim, traumas, né? O que, assim, somente os pais, né? Influenciando na alimentação da criança, por exemplo, forçando a comer muito, aquela mãe que gosta do bebê Johnson, bonito, redondinho, ou a mãe que tem medo que engorde, essa pessoa invasiva na vida da criança, como é que isso vai poder influenciar mais tarde no desenvolvimento dessa criança com relação à comida? Ok. Qual dos nossos profissionais pode responder para nós? Eu posso falar. Ok. Falar um pouquinho sobre isso. Qualquer situação invasiva na mente prematura, veja bem, nós estamos falando de uma criança em desenvolvimento. Então, uma imposição, né, em relação à alimentação na cabeça dessa criança em desenvolvimento vai criar, claro, várias vertentes, né? Os sintomas vão se manifestar na fase adulta. Eu tenho desde pessoas que tiveram questões de vigorexia, de se alimentar realmente de maneira inadequada, de ter um problema sério com essa questão de não comer ou da imagem corporal, da pessoa ir para a academia, tentar fazer músculos, né, de fechar a boca e de, enfim, né, de fazer exatamente o contrário daquilo que foi imposto na infância. E, é claro, isso vai depender da estrutura de cada criança, o resultado disso. Então, desde uma pessoa que se é imposta, e se esse comando da mãe veio dentro da cabeça, e ela, literalmente, para ficar em paz na sua infância, ela precisava comer compulsivamente devido à imposição das mães, essa pessoa, por exemplo, pode levar a uma compulsão alimentar. A qualquer momento em que ela se sentir-se insegura, ela vai voltar para aquela fase infantil, isso é bem freudiano, ou winnicottiano até, no momento em que ela comia compulsivamente. Da mesma forma, pode produzir um outro tipo de comportamento, agora eu mando, né? Não tem mais ninguém mandando na minha boca, e fechar essa boca de maneira compulsiva. De qualquer forma, em ambos os casos, eu acho que uma terapia, aí tem os psicólogos, né, de acesso a esses mecanismos inconscientes envolvidos em cada um. Então, é importante, sim, dar um novo significado. Por isso, a terapia é fundamental nesses casos. Então, eu encaminho todos para a terapia, é claro, dependendo do grau e da severidade de cada sintoma dessas pessoas. Maravilha. Doutora Paula, eu vou aproveitar a senhora também e na mesma pergunta, quando, na sua área, no seu trabalho, essa mãe da criança Johnson e Johnson, que eu gostei da colocação, qual que é a sua ação lá, prática, numa situação dessa? Olha, primeira coisa, orientar a não negociar com a comida, né? Comida, o ato de alimentar tem que ser algo virtuoso. Então, hoje em dia, está muito comum, inclusive pela influência das redes sociais, um outro transtorno que é ortorexia, que é as pessoas obcecadas em comer só alimento saudável. Então, eu acho que nem um extremo nem outro. A alimentação, eu sempre oriento, tem que ser um ato natural, virtuoso e sem barganha. Não existe negociar com a comida, né? Se isso for inserido desde a primeira alimentação, que é o desmame, a partir de 2 anos de idade, a partir de 6 meses, né? O desmame para a introdução alimentar, e aí a gente usa uma técnica que é o BLW, que é a criança ter autonomia de pegar o alimento, colocar na boca, aquela coisa da papinha amassada imposta na boca da criança, sem a criança perceber o que ela está se alimentando, isso já caiu por terra. Então, o fato da criança começar a comer com as próprias mãos, pegar, sentir textura, cheiro,
Isso traz uma relação muito positiva desde a primeira infância para essa criança. Então, assim, e de forma tranquila, né? Num ambiente tranquilo, como eu falei, sem imposições. Então, a gente orienta dessa forma. E quando a gente percebe que o problema já está instalado, aí tem sempre uma maneira de reverter. Então, a mãe, os pais em geral, tem que mudar a atitude, né? Tem que existir uma conversão mesmo, mudar totalmente o caminho e começar a agir diferente com essa criança. Então, dando mais autonomia, quer comer, come, não quer, tudo bem. Não oferecer substitutos. Muitas mães, meu filho não come tal coisa, então vamos dar uma segunda opção. Isso não deveria acontecer também, né? Porque a criança, a gente sabe que quando experimenta várias vezes o alimento, uma hora ela vai gostar, que a gente vai desenvolvendo as papilas gustativas dessa criança. Então, existem algumas ações aí que faz com que reverte essa situação. Cortar o açúcar, por exemplo, de maneira gradativa, oferecer açúcares mais saudáveis. Tem mães que oferecem só açúcar para o filho, até para ficar quieto, não comeu, então agora eu vou dar um chocolate, porque assim pelo menos não vai para a escola sem nada. Então está errado, né? Então aí eu vou orientando de acordo com a realidade de cada um, mas sempre pensando em trazer harmonia, né? A relação com a comida tem que ser positiva e nunca imposta. Maravilha. Doutora Ana Cláudia, a senhora tem falado para nós aqui no Projeto Amor, nós temos tido um curso aqui com a doutora Ana Cláudia, fantástico, né? E a senhora está falando bastante dessa primeira infância, desses processos do cuidado, né? Aqui a gente está falando bastante da angústia dos pais, ok? Então, o que a senhora pode traduzir para nós aí, baseado no que já foi falado, em relação a essa questão do cuidado, dessa primeira infância, o que isso pode repercutir nessa questão alimentar? O microfone, doutor. Infelizmente, Rony, no Brasil, né, se produz ainda pouca pesquisa nessa área, né? Mas existe um artigo interessante, acho que foi na Universidade Federal de Pernambuco, tem um professor chamado Antônio Roazzi. Em 2014, ele publicou um artigo interessante na revista Paideia, relacionando apego na infância com desenvolvimento de transtornos alimentares. E é um artigo interessante, traz bastante dados de pesquisa, assim, mas traduzindo esse artigo, eles conseguiram levantar alguns dados. Primeiro, uma correlação muito positiva entre pais que já tinham algum tipo de transtorno ansioso, principalmente mães que, de alguma forma, eram inseguras ou tinham desenvolvido apego inseguro, tinham mais chance de desenvolver filhos com transtornos alimentares, né? Então, para quem não conhece, né, o apego, a teoria sobre o apego na infância foi desenvolvida pelo Bowlby, que é um teórico, né, que estudou sobre a psicologia do desenvolvimento, e ele afirma que a interrupção do desenvolvimento, né, da instalação de um apego seguro na infância, e aí hoje as pesquisas mostram essa correlação, ela, por exemplo, leva à possibilidade do desenvolvimento de modelos internos de trabalhos inseguros. Então, o que eu estou querendo dizer? Que existe uma correlação entre quando a criança não desenvolve apego seguro, ou, traduzindo, quando a criança desenvolveu apego inseguro, ela tem grandes chances de desenvolver transtorno alimentar. O doutor Pedro, ele falou sobre isso, né? Sobre quando, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, esse texto mostrou o seguinte, que os pais, as crianças que não desenvolveram apego seguro com esses pais, de alguma forma, elas sentem que não podem confiar nesses pais. E aí ele falou isso muito bem, aí de alguma forma ela vai criar uma estratégia compensatória para chamar a atenção dos pais. E alguma dessas formas, desses comportamentos, está muito relacionado à questão alimentar, porque está muito no dia a dia, né? É mais fácil chamar a atenção dos pais no quesito alimento, porque todo pai quer que o filho se alimente. Então, a criança e
doutora também falou sobre isso, né? Uma forma que a criança tem também de controlar o ambiente dela. E ela falou sobre características de personalidade, né? Desde cedo, de crianças que podem desenvolver transtorno alimentar, são crianças que têm uma personalidade forte, e é verdade. Então, ela começa a controlar o ambiente dessa forma. Então, assim, isso é muito sério, né, Rony? Porque a gente tem falado como é que a gente pode atuar em termos de comunidade, de igreja, como é que as universidades, enfim, como é que a gente pode atuar para ajudar essa sociedade? Então, é ajudar as crianças a ter um ambiente seguro, né? Então, a gente pode proteger adolescentes que engravidaram, né? Então, a gente pode ajudar mães que estão em situação de vulnerabilidade a criar seus filhos de forma mais segura. A ideia é que crianças possam desenvolver apego seguro. O apego seguro, ele trata de uma relação íntima que gere para a criança conforto, segurança, sensação de que ela está apegada, né, de que ela está amada e cuidada por alguém, e essa relação ela precisa se dar de forma contínua. Aí só vou fazer um parêntese, pensa então na nossa sociedade, em que quase nada é contínuo, né? Aí a nutricionista pode falar melhor do que eu, assim, os padrões, os horários de alimentação são doidos, né? A gente não tem horário para chegar, a gente não tem horário para sair, esse padrão de se alimentar à mesa junto com a família, né? A gente perdeu também, enfim. Então, essa falta de rotina, por exemplo, é um dos fatores que gera muita insegurança para a criança. Criança, para desenvolver hábito, ela precisa ter rotina, ela precisa de ter repetição, né? Então, assim, só que a sociedade mudou o padrão de relacionamento, né? Intrafamiliar. E isso está gerando uma série de consequências. Uma delas aí é o não desenvolvimento da base segura para o desenvolvimento da personalidade. E aí isso é porta de entrada para o desenvolvimento de vários transtornos, né? Eu tenho falado muito com vocês, isso é porta de entrada, por exemplo, para a instalação de violência no ambiente familiar. É um grande fator de risco, né? Maravilha. Doutor Pedro, nós temos uma pergunta aqui no chat, né, sobre a questão da medicação, no caso do adulto aí, com questões de pensamentos obsessivos, né, e que acaba com comportamentos disfuncionais. A medicação é eficaz, só que aqui está para adultos. Eu quero que o senhor coloque a questão infantil e adulta para a gente entender como é que é lidado essa questão, quando o grau dessa compulsão gera tanto um comportamento muito disfuncional. Primeiramente, vou falar do adulto, né? A medicação, muitas vezes, é extremamente importante para essas pessoas. Quando nós falamos em transtorno obsessivo-compulsivo, nós colocamos ele no cluster C, o grupo C da personalidade. Então, são indivíduos que geram extrema angústia e ansiedade, são pessoas que são catastrofistas, são pessoas perfeccionistas, detalhistas, em geral têm uma ótima memória, guarda tudo. E só que quando aquilo perde o controle, ela gosta de ter controle sobre as coisas, né? E quando isso, qualquer evento do dia a dia que ela não vai ter controle, ela pode até evitar de ir no controle, ela fica muito preocupada com a sua imagem corporal, aquilo que ela vai fazer, o que é que as outras pessoas vão estar dizendo sobre ela. Então, ela se preocupa muito com essas questões pessoais. E, é claro, outras características levam, inclusive, aos transtornos obsessivo e compulsivo. Para quem não entende um pouco essa linguagem, eu vou colocar numa linguagem mais simples. Tem pessoas que têm convulsão de pensamentos. Então, os pensamentos não saem da cabeça, tipo comida, 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 dívida, dívida, dívida. Então, isso é um pensamento obsessivo que não sai da cabeça. Então, como uma dos medicamentos que a gente usa para essas questões, por exemplo, são os anticonvulsivantes, porque eles ajudam a tirar esses pensamentos obsessivos da nossa cabeça. E, particularmente, existe uma gama de antidepressivos que você melhora os neurotransmissores dessas pessoas e ela faz com que diminua
diminuam essas compulsões. É claro, se a pessoa chega com alteração da imagem corporal e outros sintomas até, né, de outros sintomas psiquiátricos, é necessário até o uso de antipsicóticos. No caso, por exemplo, de pessoas que têm o toque grave, tem pessoas que procrastinam demais, ela não consegue sair do quarto, né? Então, nesses casos, por exemplo, um medo excessivo do amanhã, um medo excessivo de alguma coisa. Então, esses pensamentos obsessivos, muitas vezes é necessário até o uso de um antipsicótico em baixas doses. Então, o medicamento é bastante eficaz. No caso das crianças, é importante você melhorar essa dinâmica dessa criança. Na maioria das vezes, isso melhora profundamente esses comportamentos obsessivos dessas crianças. Então, melhorando a relação dos pais, esclarecendo a importância de se ouvir essa criança, e particularmente existe dentro da especialidade psicólogas infantis, né, de determinar até através de testes infantis o porquê dessa criança estar com esse pensamento obsessivo, esse medo absurdo. E é claro, para a criança sim, também tem medicamentos, né, mas é necessário que ela seja avaliada por um psiquiatra infantil ou algum psiquiatra que seja especialista nessa faixa etária. Maravilha. Queria abrir aqui para o grupo, aqui, a gente está caminhando para o fim, mas uma pergunta aqui na mesa. Vocês que estão aqui no Zoom. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para os três, né? Qual a sugestão que vocês dariam para nós, pais, para lidarmos com esses desafios da mídia e dessa imposição, né, da sociedade a respeito de um corpo perfeito e de que a forma como eu devo aparentar é mais importante como a forma como eu sou, e o que nós podemos fazer, assim, de acordo com o que a gente crê, né, para ajudar os nossos filhos a terem uma autoestima que consiga lidar com todo esse desafio do bullying, da sociedade e da mídia. Eu queria perguntar isso para os três. Eu posso começar falando. Acho que foi o doutor Pedro que comentou sobre a questão do afeto. Acho que os dois comentaram, né? Então, a identidade de Cristo, né? A gente percebe que a raiz da baixa autoestima está nessa questão da identidade de Cristo, a distorção disso, né? Então, eu vejo muito, assim, crianças e adolescentes com baixa autoestima, falta Jesus mesmo na vida dessas crianças, pais que as valorizem, né? Que elogiem, que validam atitudes positivas e não só ficam criticando e cobrando. Eu também tenho um desafio aí lá pela frente, que eu tenho um filho de 4 anos, né? Então, assim, eu estou caminhando ainda, mas uma coisa que eu cuido muito é da questão da autoestima do meu filho, né? Então, sempre elogiando, sempre encorajando, falando de Jesus, que ele é realmente filho de Deus, amado e querido, e proporcionando um ambiente de segurança, né? Tanto afetivo quanto em todos os aspectos, né? Então, acho que talvez falta os pais olharem um pouco para essa questão afetiva mesmo dos filhos e tentar identificar. Agora, com relação à mídia, é um grande desafio, porque a gente sabe que as influências são muito mais negativas do que positivas. Eles estão muito mais tempo na internet do que se socializando com pessoas reais. Isso é algo inevitável, a gente percebe por nós mesmos que não somos da geração high-tech, mas vai ser um grande desafio. Mas aí, se a criança tem esse aconchego em casa e tem essa identidade de Cristo muito bem definida e tem uma autoestima elevada, eu acho que a influência externa vai ser pouco determinante, diríamos assim. Então, acho que o caminho talvez seja esse. Eu tenho buscado isso. Muito bom. Doutor Pedro? Eu gostaria de completar essa pergunta. Eu atendo, na verdade, 99,9% dos meus clientes são cristãos.
entre eles pastores, filhos de pastores, presbíteros, diáconos, ovelhas, enfim. Gostaria de lembrar da questão da religiosidade, né? Muitos cobram dos filhos, principalmente os pequenos, como se eles fossem adultos, acreditando que uma criança tem o mesmo raciocínio, a mesma percepção de um adulto. E, da mesma forma, lhe é imposto uma cobrança tão intensa que a criança não sabe lidar com isso. Vamos colocar assim, o que é saber lidar com essas cobranças? Nós não conseguimos imaginar, por exemplo, quanto é necessário para caber 1.934.722 bolas de bilhar. Cabe num Fusca, cabe nesse quarto onde eu me encontro, precisa de 10 metros quadrados, ou seja, a nossa mente não consegue abstrair e entender a grandeza desse número de bolas de bilhar. Da mesma forma, muitos pais cobram determinadas questões das crianças que eles não têm a capacidade de formar conceitos, juízos, e da mesma forma eles são punidos, né, por algum desses mecanismos. E aí eu gostaria de lembrar que o próprio apóstolo Paulo fala que a lei é boa, ou seja, a educação de uma família cristã é excelente. Entretanto, dentro dessa dificuldade que a criança tem de compreender uma linguagem de adulto, o inimigo vai plantando joios. Este joio é que vai ser colhido posteriormente da forma de baixa autoestima, compulsão alimentar, distúrbios da imagem corporal, e ela vai perdendo essa identidade familiar por uma questão simplesmente de ignorância, porque os adultos não conseguem entender como é que uma criança se forma, mas essa religiosidade, né, muitas vezes a lei sendo muito mais importante que um diálogo familiar, né, que um erro infantil, é necessário orientar esses pais como conversar e acolher esses equívocos, porque a educação é fundamental, a educação é necessário que a criança pare o que ele está fazendo, preste atenção naquele equívoco, mas que ele não venha cometer, mas num processo, não de forma agressiva, mas de uma forma acolhedora. Isso é a parte mais importante numa relação, de uma dinâmica familiar saudável, principalmente de pessoas que vieram de uma família disfuncional. E para essas pessoas que estão nos assistindo, é importante que eles tendem a reproduzir a mesma disfunção da família de origem nessa família que ela está tentando construir. E é importante saber que essa questão é passado de geração a geração. E eu aprendi muito que meus filhos, as minhas filhas, eu tenho 4, simplesmente elas foram crescendo e falaram: você está falando igual a sua mãe, está falando igual a tia Lúcia. Até brinco com isso, porque eu não tinha noção do quanto eu imitava as pessoas que culturalmente não tinham a ver com Jesus. Então, quando nós fomos para nós nos identificarmos com a identidade de Jesus, é a forma de Jesus acolher as pessoas, porque eu costumo lembrar muito uma frase, né? Jesus uniu lá, os gregos, os romanos e os judeus. Eram pessoas que não se misturavam, gente. E Jesus veio para esse povo, né? E quando nós pegamos esses ensinamentos para a nossa casa, é importante que eu consiga lidar com a minha esposa e que nós consigamos lidar com nossos filhos. Então, se Jesus conseguiu unir todo aquele povo, então esse ensinamento, com certeza absoluta, conseguirá unir a nossa família e a família daqueles que estão nos assistindo. Essa é a identidade de Cristo para mim. Maravilha. Doutora Ana. O áudio. Vou citar, Rony, dos caminhos que eu acho possível, dentre vários, né, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Nosso país e o nosso padrão de interação familiar, ele é um padrão com baixa assertividade emocional, né? Tem muitas outras pesquisas também aqui no Brasil relacionando o déficit de habilidades sociais em crianças e adolescentes que desenvolveram sintomas de transtornos alimentares. Então, assim, existe um caminho enorme aí nisso, né? Ajudar pais, por exemplo, a ajudar seus filhos a lidar com a frustração, né? A receber um não, ajudar filhos a desenvolver habilidades sociais. O que é uma habilidade social? É a capacidade de dizer o que pensa e sente sem agredir o outro, ser capaz de se expressar emocionalmente, ajudar famílias a desenvolver uma escuta ativa, né? Nós temos dificuldade de relacionamento no Brasil e a gente tem falado sobre os altos números de violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente.
Isso aponta para a dificuldade que nós temos em família e na sociedade brasileira de negociar espaços, de negociar falas, temos dificuldade em ouvir. Então, desenvolver essa habilidade de sentar à mesa para almoçar é concomitantemente desenvolver a capacidade de ouvir e ser ouvido, né? Esse equilíbrio entre dar e receber. Então, a gente pode, isso é uma atividade simples, né? É uma dica simples e que dá certo, né? Então, esse padrão emocional, eu acho que é possível a gente desenvolver, a gente pode trabalhar isso de forma preventiva, não custa caro, isso é barato, a gente pode treinar nos vários espaços que a gente ocupa, você não precisa ser um profissional da área, né? Você pode, por exemplo, auxiliar crianças e adolescentes a aprender a distinguir seus estados emocionais. Crianças ansiosas, muitas vezes, elas confundem, por exemplo, estado de fome com ansiedade. E aí elas começam a comer em excesso para compensar o medo ou a ansiedade, que é uma emoção secundária que elas desenvolveram na vida. Mas eu posso ensinar uma criança a perceber como esses estados emocionais, elas afetam o corpo dela, né? Quais são as sensações de estar com medo, como é que isso afeta o corpinho dela, ensinar a criança a nomear o que ela sente, né? É difícil, não é fácil, porque nós não recebemos uma educação que valoriza a inteligência socioemocional, né? O que a gente ouve muito quando é criança é para de chorar que isso é feio, né? Cala a boca. São práticas parentais muito utilizadas ainda no Brasil. E então a gente pode ir na contramão disso, né? Ensinando a criança, acolhendo, né? Aceitando a expressão emocional dela, ouvindo e depois ajudando a nomear e auxiliando depois a criança a utilizar estratégias mais saudáveis quando aquele comportamento inicial lá não foi tão adaptativo assim, não foi tão saudável. Mas a primeira coisa é acolher a criança, né? A criança precisa se sentir pertencente a um meio, seja família, uma igreja, uma comunidade. Essa é a primeira necessidade básica humana. Se a gente não se sentir pertencente, amado nos grupos que nós estamos inseridos, a gente não consegue dar conta das tarefas evolutivas que vêm sequencialmente. E aí a gente começa a abrir porta para uma série de problemas na vida, tanto intrapessoal quanto interpessoal também. Foi riquíssimo esse momento aqui. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final. Eu queria só fazer uma colocação espiritual, né? Se no Éden, né, a refeição simbolizou a falta, a carência, a psicologia traduz isso bem, a psicanálise, né? O doutor citou aí o Winnicott e outros, né, que trabalharam a questão da infância, o Freud mesmo, essa carência. Então, às vezes, a gente tem fome de alguém, fome de quê? Né? Então, você tem fome de quê? E, como disse aqui a doutora, às vezes não é a comida, né? A comida está substituindo uma carência. Então, é muito importante a gente entender também que em Cristo nós fomos levados à mesa, né? Cristo nos trouxe alimento, é o alimento do encontro, né? Onde o encontro, reconhecimento, onde as pessoas não vão sentando para comer, mas para partilhar, né? Então é onde a gente vai se reconhecendo nessa mesa, né? Na mesa são todos iguais, né? A figura ali de Davi, né? Quando ele recebe ali o filho de Jonatas e aquele filho aleijado, mas na mesa eram todos iguais, né? Então se podia ver a fragilidade do irmão. Ele era comum naquela mesa, ele era pessoa naquela mesa, né? O Martin Buber fala uma coisa muito importante, que a gente precisa presentificar as pessoas, né? Ou seja, estar presente. Então, nós estamos muito ausentes. Então, né, nós estamos na mídia social. Então, antigamente, eu dava curso nas escolas falando para os pais sobre o Globo Esporte, por exemplo, dos homens. Hoje, o celular tomou esse espaço, né? Então, as pessoas sentam na mesa, mas não estão presentes. Então, não adianta eu colocar a criança na mesa se eu não presentificar a criança. Essa questão do mundo virtual, né? Nós transportamos a realidade com uma virtualidade, né? Que ela é real, mas não é verdadeira. Então, nós temos que ter total disposição de, primeiro, como pais, sair dessa virtualidade, não ser controlado pela virtualidade o tempo inteiro, estar presentificando a nossa família aí. Então, né, Maria Ângela, a gente sempre tem falado aqui que nós trabalhamos com a família, porque essa violência toda nessa relação nasce
na relação familiar. Então, gostei muito aqui, fiquei extremamente feliz, Paulo, com o seu trabalho aqui também, que nutricionista, mas que trabalha as relações em torno da comida, né? Algo muito importante, muito rico, e que a gente quer celebrar esse encontro aqui. Eu queria só pedir se tem algum contato aí para as pessoas que queiram contratar algum serviço, queiram saber mais sobre alguma informação, uma rede social. Rapidamente, só o contato de vocês aí, vocês podem deixar conosco. Doutor Pedro? Pode mandar mensagem via WhatsApp no 11, que é DDD de São Paulo, 99601 5050. 11 9601 5050. 11 9601 5050. Paula, você tem um contato, as pessoas querem conhecer melhor o seu trabalho, saber mais do que você está falando, uma rede social, algo que possa compartilhar com o público? Sim, no Instagram é Paula Ribeiro Nutri. Eu sempre dou muitas dicas sobre alimentação saudável e o telefone é 62 99993 1799. Também o WhatsApp, pode falar direto comigo. 9993 1799. Paula Nutri. @ Paula Nutri. Ribeiro Nutri. Paula Ribeiro Nutri. @ Paula Ribeiro Nutri. E agora, Ana Cláudia, deixa aí também algum contato, alguma coisa. As pessoas, inclusive os terapeutas, podem trabalhar até online, né? É verdade. Agora tem uma certa abertura do Conselho Federal, por enquanto. Só um minuto. Vocês podem... Acontece. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram do Levica, que é o laboratório que eu coordeno na universidade, que é o @Levica, UFRRJ, né? Eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem 2 federais no Rio. Ou pelo meu e-mail, claudia.apeixoto@gmail.com. Se quiser trocar uma ideia... Maravilha. Você repete para nós, só para ficar fixado aí na mente do pessoal. claudia.apeixoto@gmail.com. E @Levica, Levica normal, né? @Levica... O UFRRJ, que é o Instagram. Ok. O Projeto Amor também tem lá, né? P Projeto Amor, @P Projeto Amor lá no Instagram e Projeto Amor aqui no YouTube, para quem estiver nos assistindo. Uma gratidão aqui, eu quero chamar o Enzo aqui, ou o Sérgio, quem estiver exposto para fazer uma oração para nós, esses homens de Deus que nos acompanham, nos orientam aí. Por favor, meus irmãos. O Enzo aí. Quero agradecer a presença de todos, mas assim, eu vou pedir para o Sérgio encerrar aí com a oração. Obrigado, doutor Pedro, doutora Ana Cláudia, muito obrigado. E Paulinha, foi um privilégio ter você conosco aqui essa noite, viu? Foi muito rico, tá? Vamos lá, Sérgio, você está aí, meu irmão, faz uma oração por nós aí, nosso conselheiro. Boa noite a todos aí. Parabéns aos palestrantes aí, realmente relevante a sua vovô, para poder a gente aí ajudar e esclarecer os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos bem, né? Dentro da direção aí de ótimos conselhos e principalmente dentro da orientação da palavra de Deus. Então, obrigado a todos aí pelo privilégio dessa mesa aí, onde a gente pôde partilhar muita coisa aí com vocês, escutar um tema tão relevante. Vamos agradecer aí a nossa noite e a nossa mesa. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado por Senhor ter capacitado cada palestrante aqui para nos trazer uma mensagem. Nós temos certeza que veio do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos dar ânimo, nos dar, Senhor Deus, motivação, nos dar, Senhor Deus, capacitação à frente desse projeto Amor, todos nós, todas essas pessoas envolvidas, e todos esses palestrantes dessa noite, Senhor, que o Senhor possa guardar a vida deles, que eles possam ser bocas dos senhores mesmo, capacitados pelo Senhor, com tanto conhecimento, com tanto discernimento, com tanta orientação, e que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos conduzir, Pai, através do seu Espírito Santo, através dos seus ensinamentos, sempre com ordem, decência e sabedoria feito a esse projeto.
No nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha, gente. É isso, né? Muito obrigado, doutor Pedro, Ana, Paula. Já tem alguém te chamando aí, né? Obrigado aos conselheiros aqui, todos do Projeto Amor. Um abraço. Um abraço. Valeu, Rony. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.